opostas ao mesmo tempo. Então, a gente tenta buscar sempre esse equilíbrio, né? Quando a gente vai muito para os extremos, ou vai de um lado do outro, a gente está abalando esse equilíbrio. Então, a gente vê muito nas pesquisas, falar de acupuntura na depressão, acupuntura na depressão. Na verdade, eu gosto sempre de colocar, e o próprio título já trouxe isso, a acupuntura não trata a depressão, a acupuntura trata a pessoa, a acupuntura trata o ser humano que está apresentando naquele momento alguns desequilíbrios, algumas disfunções, e tem um conjunto de sintomas que nós, no Ocidente, denominamos de uma determinada forma, né? Então, o tratamento do ser humano. Então, a gente entra sempre no tratamento com essa abordagem, que está apresentando algum desequilíbrio, tá? É muito forte o uso dessa filosofia oriental do Yin do Yang, da teoria do Yin do Yang, que eu vou colocar um pouquinho brevemente para vocês, quais são e como são essas manifestações, né? Então, o que é o Yang? Esse símbolo é até bem conhecido, né? Dos dois peixinhos, até, onde a gente tem o máximo de um e a sementinha do outro dentro, né? O Yang, por exemplo, na manifestação da natureza, é o sol, é o dia, é o verão, é o calor, né? É o lado masculino. No nosso corpo, ele representa a parte posterior do corpo, a superfície, né? São as vísceras do nosso corpo. Ele é nutrido através da respiração, e apresenta, né, enquanto características patológicas, né, uma agitação, uma agudização. Eu falo que o Yang, quando vem alguém que se mostra com um desequilíbrio um pouco do Yang, ele chega chegando, né, assim, o Yang, uma patologia Yang, né, uma patologia que tem esse desequilíbrio, ela evidencia muito, ela não se esconde, ela escancara mesmo, né, um torcicolo que apareceu de repente, por exemplo, né, só para fazer uma coisa mais física. Já o Yin, em contrapartida, ele é a noite, ele é a lua, ele é o inverno, o frio, ele é o lado feminino, né, ele representa a terra. No nosso corpo, então, é a região anterior do corpo, é a lateral esquerda, são as áreas profundas, os órgãos. Ele é nutrido através dos nossos alimentos, né? E características patológicas desse lado Yin, né? É uma fraqueza, uma frieza, uma umidade, né? Algo crônico no nosso organismo. De novo, lembrando, mais fácil, às vezes, você ver com patologia física, né, assim, uma dor crônica, o crônico é o que se estende por muito tempo, às vezes não está tão em evidência, mas está lá sempre presente, né, então isso são essas características, e tendo isso em mente é que a gente vai fazer uma abordagem também do nosso paciente, dessa pessoa que chegou no consultório, ou foi trazida, né, e combinações diferentes dessas duas energias opostas aí, né, mais complementares, elas formam o que é denominado na medicina tradicional chinesa dos 5 elementos. Esse pentagrama que eu coloquei aí à direita para vocês, ele ficou até mais conhecido, né, depois da teoria do Feng Shui, da harmonização de ambientes. Então, assim, um próprio ambiente, ele pode ser curado, ele pode ser harmonizado. Então, a medicina tradicional chinesa, ela tem essa base, né, assim, essa relação do ser humano com a natureza, com o meio em volta dele, e a harmonia entre tudo isso é o saudável. A desarmonia é que vai gerar, ou pode gerar, uma patologia, né. Então, o que a gente tem aí são os elementos, os 5 principais elementos. No superior aí a gente tem o fogo, depois indo para a direita ali, uma linhazinha que liga para a direita a terra, depois a outra o metal, seguindo uma linhazinha para a água, outra linhazinha mais para a esquerda ali, a madeira. Então, formando esse círculo, e nessa orientação que eu coloquei, a gente fala que tem um ciclo um ciclo de formação, um ciclo de geração, né? E em vermelho, essa estrelinha que a gente tem no centro, por exemplo, a gente tem uma ligação entre o fogo e o metal, tá? Entre o metal e a madeira e a terra e a água. O que é isso? É um ciclo que a gente fala controlador, tá? Esses controles e essa geração a gente utiliza tanto para o diagnóstico como para
para o tratamento, né? Então, desequilíbrios nesses elementos, ou que eu vou explorar um pouco mais, se engloba cada um deles, pode ser tratado dessa forma. Por exemplo, a gente tem o fogo derretendo metal. Então, se eu tenho um excesso de metal, posso colocar assim, eu vou alimentar o fogo para que o fogo consiga abaixar um pouquinho desse metal. Mais ou menos uma ideia nesse sentido, tá? Os desequilíbrios, então, eles ocorrem de diversas formas. Uma das formas são agentes patogênicos externos, tá? Que no primeiro momento a gente fala das alterações climáticas. Elas são estão bem presentes. Então, assim, as estações, elas são bem definidas, a gente tem o calor no verão, o frio no inverno, as temperaturas amenas no outono e na primavera, né? Então, faz parte das estações. Elas se tornam patogênicas quando elas ocorrem de forma ou em excesso ou ausente, né? Então, por exemplo, a gente está agora na primavera. Primavera é do elemento madeira, tá? É a estação do Feng, que a gente fala, ou do Feng Shui, né? Que a gente traduz meio como Feng Shui, que é vento, tá? Então, o vento exacerbado, ele causa dano. Se a gente fizer essa analogia com a natureza, a gente vê, acho que está tendo um eco aí, né? A gente vê patologias acontecendo, os danos, né, caindo árvores ou coisa assim. Se a gente faz uma função no extrato disso, leva para o extrato do corpo humano, isso provoca mais alergias, fica mais poeira em suspensão. Então, a gente vê que tem pessoas que se sentem agredidas com o vento em excesso até, né? Elas estão suscetíveis a isso. Então, pode gerar um desequilíbrio nessas pessoas. O calor do verão, por exemplo, lá do elemento fogo, é natural a gente ter o calor no verão, que a gente se exponha muito mais, isso é importante, né? O que não pode acontecer muitas vezes e que incomoda é aquele calor literalmente de fritar ovo no asfalto, né? Então a gente fica numa situação incomodada, não dorme direito, e aí vai desencadeando vários problemas, né? Tem pessoas que têm queda de pressão, então cada ser ele vai reagir de uma determinada forma a essas alterações de excesso ou insuficiência. Tá? Um excesso de umidade também, a gente veio aí de um momento de muita secura, e todo mundo pedindo chuva tal, aí chove 1, 2, 3 semanas, aí tá todo mundo já não aguentando mais tanta umidade, tá me sentindo embolorada, nada mais seca, não consigo fazer as coisas. Então, começa a interferir no dia a dia. E a umidade, ela também pode ser agressiva, assim como a secura, né? Que a gente pode ver não só aí representado no solo, né, mas a gente percebe na pele, a gente percebe na saliva, pode causar uma desidratação, que também leva, tem pessoas que têm dor de cabeça, porque não tomou água suficiente naquele dia, né? A secura, por exemplo, esse do elemento metal, ela está muito em evidência quando a pessoa tem as fezes secas, né, que a gente fala, a pessoa não consegue ir ao banheiro frequentemente. Então, essa secura no intestino, por exemplo, ela é muito agressiva e muito danosa para o organismo. Né? E no inverno, tudo que a gente quer, né, é ficar ali acolhidinho, debaixo das cobertas, mas quando vem um inverno muito rigoroso, e principalmente quando uma das estações, elas ocorrem fora da época dela, ele é mais danoso ainda, a gente não consegue ter tempo hábil de se adaptar, né, assim, vem um inverno rigoroso em pleno verão, né, um frio muito grande, a coberta está guardada, as roupas estão guardadas, estão cheirando, coisas assim, a gente não consegue se adaptar. Então, o organismo também não. Você precisa de um tempo para isso, você precisa ir aos poucos e sentindo a nova estação, né? Permitindo que esse novo momento vai entrando e você vai conseguindo se adaptar. Outros fatores externos também que a gente tem são os hábitos de vida, né? Então, assim, pessoas que vivem, por exemplo, numa realidade completamente virtual, com excesso de atividade física ou sedentarismo, excesso de atividade no trabalho, alimentação inadequada,
um hábito, às vezes, que não é saudável, né? Ela pode falar assim, não, mas eu pratico atividade física, eu trabalho só, né, a quantidade de horas adequada, tal, e aí ela vira a noite inteira comendo pipoca na frente da televisão. Isso, por um tempo, o organismo acolhe, depois ele pede o preço, né? Então, os hábitos também são considerados, podem ser considerados agentes patogênicos e característica externa, né? E outros que estão muito aí em evidência, né, são os vírus, um deles em particular, né, mas a gente tem outras coroas por aí passeando, que são muito danosos quando invadem. Na medicina oriental, a gente chama de energia perversa. Então, o vírus é uma energia perversa, porque, assim, vírus é uma denominação recente, né, a gente não tinha isso. Há 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, não existiam essas nomenclaturas e existiam agentes patogênicos, né? Então, denominava-se tudo energia perversa, ela está causando mal para a pessoa, tá? As bactérias, a gente tem no nosso organismo excelentes bactérias, a gente convive muito bem com elas e precisa delas. Agora, quando existe até um desequilíbrio, isso pode ser danoso para o organismo, né? E tem outras bactérias que são danosas também, tá? O duro é quando a gente reúne, às vezes, num único ser, né, vários hábitos em vários sistemas, aí a gente tem que fazer uma abordagem bem delicada com esse paciente, porque ele pode, depois de um tempo, trazer grandes manifestações, grandes sintomas, né? E outros agentes patogênicos internos, a gente tem, por exemplo, a hereditariedade, patologias congênitas e alterações emocionais, né? Dos 5 elementos, a gente tem cada uma noção associada a cada elemento. Por exemplo, o elemento fogo, a gente tem alegria, tá? Associada. Agora, uma euforia ou uma ausência de alegria, ela pode ser considerada patológica e causar dano a essa pessoa, né? A preocupação, ela é importante. Então, todas as emoções, elas são importantes para a gente, fazem parte da nossa vida, e a gente precisa entrar em contato e vivenciar com cada uma delas nos momentos que elas aparecem, né? De novo, se torna danoso quando elas estão em excesso ou em ausência, né? Excesso é o jitsu, em ausência é o kyo, que a gente fala, né? A preocupação, ela coloca a gente para se preparar, né? Para uma palestra, para um trabalho, para uma entrevista, para uma atividade. Agora, quando ela fica em excesso, tem um pensamento que não sai da cabeça, a gente não consegue dormir, acorda às 3 horas da manhã e vem aquela ideia de novo na cabeça, e isso começa a se tornar recorrente, sim, isso pode estar gerando um problema para essa pessoa, ou é um problema em si, né? A tristeza também. Então, uma pessoa, por exemplo, que está no luto, ela está num momento triste, né? Esse acolhimento precisa ser feito. Faz parte da gente ter momentos tristes, né? O prolongamento da tristeza, quando a pessoa não consegue sair dessa situação, ou então passa por uma condição completamente de apatia, parece que ela não tem mais emoção nenhuma na vida, isso sim também pode gerar uma patologia, né? O medo, né? O medo que está associado à água, ao elemento água, né? Ou a ausência de medo, isso pode colocar sua vida em risco, né? Pode ser medo é bom, né? A gente tem medo, às vezes, de atravessar a rua porque não quer ser atropelado, né? Então, tem um medinho bom, né? O medo patológico é aquele que ele te impede, às vezes, até de sair de casa ou tomar uma atitude que é para o seu bem, até, né? E aí uma emoção também que faz parte do nosso dia a dia, até a raiva, né? Costumo dizer que a raiva é uma energia boa, porque a raiva, ela te coloca no movimento. Por exemplo, uma pessoa que é confrontada, né? Ela pode encarar aquilo como um desafio para tomar uma atitude, né? Então, ela vem num impulso de raiva inicialmente, mas aí depois aquilo se transforma e ela consegue usar essa energia, essa transformação para fazer alguma coisa, né? Para ser uma atitude. Então, o ódio é que é complicado,
né? Então, quando ele está muito em excesso, se a gente lembrar lá do ciclo que eu comentei de geração, a madeira nutrindo o fogo, então a raiva, ela vai interferir lá na alegria da pessoa. Ou então a gente fala, às vezes, que a pessoa está com gosto de sangue na boca. Sangue é o fluido do fogo. Na boca é a manifestação do elemento fogo. Então, essa energia foi tamanha que ela já entrou para o próximo elemento. Ele jogou tudo isso para frente, tá? Um resumo que eu tenho aí do que seriam essas emoções, do yin, do yang, no pentagrama, estou apresentando um pouquinho nessa imagem, e aí explorando um pouquinho mais do que é, como que a gente começa a falar do tratamento, tá? Cada um desses elementos, eles são divididos entre dois meridianos, um par acoplado de meridianos que tem uma energia yin e uma energia yang, tá? Esses meridianos normalmente recebem nome de órgãos e vísceras. Por exemplo, aqui na parte inferior à direita ali, a gente tem, não é, o elemento metal, o meridiano do intestino grosso e do pulmão. O intestino é a víscera, é o yang, o pulmão é o yin, é o órgão, né? Vou falar um pouquinho mais desse e da água, porque a gente vai explorar mais para frente. Mas a cada um dos elementos a gente tem associado uma emoção, um sabor, uma manifestação no corpo, um período em que a pessoa está vivenciando, uma estação do ano, um clima do ano, né? Então, o metal, por exemplo, através do intestino grosso e do pulmão, eles estão relacionados à tristeza, né? A manifestação deles, do elemento metal, é através do nariz, né? No ciclo de vida da pessoa, ela está numa maturidade, né? Existe o nascimento, que acontece na primavera, depois a infância, no verão, a adolescência, já no elemento terra, aí depois vem a maturidade, para depois vir uma velhice no elemento água, tá? Então, cada período está associado, cada elemento está associado a um período da vida da pessoa também. E todos esses elementos, esses componentes, né, essas emoções, elas são recursos diagnósticos para a gente, né? Então, numa anamnese, a gente colhe todas essas informações. Por exemplo, no elemento água, a gente tem o sabor salgado, a manifestação nos ouvidos. Uma pessoa que chega com um zumbido no ouvido, por exemplo, para a clínica, a gente vai olhar para o meridiano do rim dela, né? Porque está no elemento água, está associado a isso. A maturidade, a velhice, por exemplo, causa muitos problemas nos ossos, degeneração, osteoporose. Então, tem essa relação que já se falava antes de ter os nomes que a gente utiliza hoje, né, de osteoporose, de zumbido no ouvido, algumas patologias desse tipo. Então, o grande objetivo é a gente manter essa energia circulando, tá? O meridiano do pulmão, por exemplo, e o do intestino grosso, através do elemento metal, ele é fundamental no sentido de que a gente tem no pulmão uma representação também na pele, onde a gente respira. Então, uma proteção que a gente tem da nossa casinha interna, né, e para o mundo externo. Então, às vezes, a gente fecha mesmo todas essas janelinhas, né, e a gente tem que observar como que a pessoa, né, isso pensando num diagnóstico, na anamnese, como que ela coloca o mundo que está em volta para dentro do seu corpo, e como que ela faz todo esse processo de elaboração, de digestão, aí numa função abstrata, e separação do que é para ficar dentro do organismo, dos aprendizados, dos nutrientes, do que vai embora. E a válvula de saída do nosso organismo é através do intestino grosso, não só através do bolo fecal. Então, mesmo, por exemplo, naquele exemplo da raiva, a pessoa vai ter que fazer todo o processo digestivo, abstrato, e de novo, e tirar um aprendizado daquilo, acolher o que fica, mas não ficar com tudo aquilo. Tem coisas que precisam ser eliminadas. Então, a função intestino grosso, não necessariamente a função fisiológica, mas a função energética dele, é fazer isso. Então, uma pessoa que não tem uma função energética boa do intestino grosso,
ela não se desapega, ela não consegue tirar as coisas de dentro dela, ela começa a reter isso, tá? Então, como que a gente restabelece o equilíbrio dessa pessoa? A gente tenta mobilizar essa energia dentro do organismo para que tenha sempre esse fluxo, tá? Mas, na medicina tradicional chinesa, existem várias maneiras, e a primeira abordagem que a gente busca para restabelecer o equilíbrio dessa pessoa, porque o desequilíbrio é que gera patologia, então a gente está buscando harmonizar essa pessoa, é através dos alimentos, mesmo dentro da dietética chinesa, né? E faça analogia com a dietética ao redor da pessoa, né? Não adianta, foi uma filosofia que lá que surgiu na China, então a gente tem que comer os alimentos de lá para se harmonizar. Não, na verdade a gente come e se harmoniza com o meio onde a gente está. E num segundo momento são as ervas, os fitoterápicos. Então essa é uma outra abordagem para restabelecer esse fluxo energético, essa harmonia das energias no organismo da pessoa, tá? Através do autotoque ou do doin, né, uma das formas também, em regiões que são chamados acupontos. Então, como eu falei do meridiano, o que é o meridiano? É um canalzinho, imagina uma mangueirinha, né, que está passando uma aguinha lá dentro. Só que essa aguinha, ela é sutil, tá? Então, ela é uma energia, e essa mangueirinha também, ela não é ainda palpável, não é ainda visível, tá? Isso dentro da visão da medicina oriental clássica, tá? E de tempos em tempos ela aflora para a pele. Então, quando ela aflora para a pele, essa mangueirinha, são os pontos que a gente fala, os pontos de acupuntura, que eles podem ser pressionados, é uma forma de estímulo, que eles podem ser picados através de uma agulha, né? Eles podem ser também estimulados através da moxa, da ventosa, de um toque de um parceiro, né, de um terapeuta, e também essa harmonia a gente encontra através da dança, que é o Tai Chi, né? Então, o Tai Chi Chuan é uma dança que promove essa harmonização energética no nosso organismo, tá? Eu costumo fazer também essa analogia do rio, né? Quando o rio está correndo livremente, não está com excesso de água, ou também não está, assim, uma crise hídrica, né? É gostoso de ver, é bonito, a natureza em volta está sendo bem alimentada por aquela água até, né? Mas quando tem um desequilíbrio, uma água que não está fluindo direito e está carregando um monte de entulhos juntos, numa região, por exemplo, de curva de rio, isso começa a ficar acumulado e cada vez menos esse fluxo vai fluir livremente, né? Então, um dos papéis da acupuntura, na verdade, da medicina tradicional chinesa, é restabelecer esse fluxo, é tirar essa sujeirinha, né, como se a gente chegasse lá, por exemplo, com uma agulhinha, desse um peteleco nessa sujeirinha, limpasse ali, para que o fluxo começasse a voltar, tá? A acupuntura, como a gente conhece, normalmente ela é associada diretamente à inserção de agulha, mas, na verdade, assim, o termo acupuntura, ele foi introduzido pelos jesuítas, não existia esse termo. Na China não se fala com essa tradução acupuntura, é uma técnica de estímulos através de agulhas e de calor, tá? Esse é o termo. E dentro disso, vários tratamentos podem ser feitos, como eu coloquei, aplicada com agulha, a moxa, os alimentos. Então, a acupuntura é tudo isso, não é só inserção de agulha, né? E agora uma questão, essa é uma definição que eu peguei do Wikipedia. Eu comentei um pouquinho para vocês dos agentes internos, né, patogênicos internos das emoções, né, que podem trazer um desequilíbrio. Então, quando a gente vê uma definição como essa, que eu vou até ler aqui para vocês, né, e remeter alguns meridianos lá. Depressão é um transtorno mental caracterizado por tristeza, elemento mental, profunda, persistente, e aversão a atividades,
Pode afetar os pensamentos, lembrando do elemento terra, através dos meridianos baço, pâncreas e estômago. As pessoas deprimidas podem sentir-se tristes, metal de novo, ansiosas, baço, pâncreas e rim, vazias e desesperadas, preocupadas, de novo baço, pâncreas, impotentes, inúteis, culpadas, olha o rim, irritadas, olha a madeira falando, magoadas, olha o pulmãozinho e o intestino falando, ou inquietas. Elas podem perder o interesse em atividades que antes eram prazerosas, o elemento fogo falando, prazer em desenvolver uma atividade. Podem perder o apetite, de novo a terra, através do elemento estômago, do meridiano estômago. Ou comer demais. Apresentar problemas de concentração, atividade mental ali, dificuldade para lembrar detalhes ou tomar decisões. Olha aí o rim, madeira também falando, elemento água, elemento madeira, e podem contemplar ou tentar o suicídio, né? Problemas de insônia, sono excessivo, também elemento fogo, fadiga, falta de energia, falta de vontade, né? Associadas ao rim e ao coração, perda de energia, mudanças de alimentação, sofrimento, dores ou problemas digestivos resistentes a tratamentos também podem estar presentes num quadro depressivo. Então, é um conjunto muito grande de sintomas que a pessoa pode manifestar, né? E se fosse fácil definir uma depressão, eu acho que assim, um vizinho, um parente próximo, uma pessoa que estivesse atenta a um ser humano com essas características, definiria uma depressão, né? Você está depressivo, você está deprimido. Então, parece fácil, mas, na verdade, quando você vai para terapêutico disso, você busca entender a causa do que a pessoa levou a pessoa a manifestação de um conjunto de sintomas. Então, se a gente pega um paciente que chegou e se definiu, ou foi definido por esse conjunto de sintomas até, a gente fala, nossa, ele está com desequilíbrio geral, né? Por onde eu começo. Então, existe uma forma da gente explorar mais. O importante no tratamento da acupuntura é uma anamnese muito detalhada. A gente vai aos poucos, mas a busca sempre está pela causa que está manifestando aqueles sintomas. Então, se eu olhar para essa definição, ora eu vou pensar que está num determinado elemento, ora eu vou pensar no outro, ora eu vou pensar num terceiro, e onde exatamente está isso? Então, aí a gente tem um conjunto de formas de diagnósticos para auxiliar, né? Então, uma anamnese em função das energias do yin, do yang, do pentagrama que eu coloquei para vocês, é uma das formas que às vezes a gente consegue extrair de um paciente que consegue falar com a gente. Tem gente que chega no consultório e não quer se expressar, ela não quer abrir de jeito nenhum, ela não quer falar, ela está ali porque alguém empurrou ela a porta dentro, praticamente. Né? Então, ela está ali porque ela até aceita que precisa de um tratamento, mas ela não tem nem a vontade de falar, ela não consegue, às vezes, né? E por onde que a gente começa? Então, há os recursos, por exemplo, na medicina oriental, da pulsologia. Toda sessão de acupuntura é aferir o pulso, não é a frequência cardíaca, né? Essa é uma forma da gente observar como é que está a circulação energética de cada um daqueles meridianos que eu comentei. Outra maneira de diagnóstico bem utilizada é a observação da língua, né? Como é que está a língua dessa pessoa, em termos de coloração, de forma, de rachaduras, se está apresentando marcação dos dentes na lateral, se de manhã de um jeito, à tarde é outro. A gente até pede para o paciente não escovar a língua, né? E em algumas sessões até pede para vir de manhã antes de fazer o café da manhã, né, para a gente realmente ter o que é a língua dessa pessoa naquele estado, tá? É mais uma componente que vai somar para o diagnóstico. E a observação, né, da face da pessoa e como um todo, do corpo também da pessoa como um todo, né? Tá, uma pessoa que tem insônia, ela vai ter olheira, fica fácil? Não. Na verdade, assim, onde está a disfunção? Se a gente perceber ficar um pouquinho atento, por exemplo, cada pessoa pode ter uma cor de olheira diferente. Uma é mais acinzentada, a outra é mais marrom, então uma é mais terra, a outra é mais metal, a outra é mais água, porque é mais preta, mais azulada.
outras podem ser um pouco mais avermelhadas. Linhas de expressão no corpo também já podem dar algumas informações, colorações ao longo do corpo. Se a pessoa tem uma deficiência na troca gasosa, por exemplo, ela tem até uma coloração mais acinzentada, as pontas das unhas, como estão as unhas, né, como que é a mobilidade dessa pessoa. Tudo isso é uma forma de diagnóstico para a gente e acompanhamento de tratamento também, né? A gente olha o ser humano ali como um todo, tenta fazer uma abordagem bastante ampla, né? E não posso deixar de falar, enquanto fisioterapeuta, das posturas, né? Então, quase, a gente tem um estereótipo do que é uma postura de uma pessoa mais depressiva, do que é uma postura de uma pessoa que está, assim, em plena harmonia, e muitas vezes isso também pode ser mascarado, né? Eu gosto um pouquinho dessa imagem aí do Charlie Brown, vou deixar aí um pouquinho para vocês conseguirem ver, né, da postura, desse estereótipo de postura deprimida, né? Bom, se o humor pode levar a uma determinada postura, então será que a gente não pode pegar a postura para ajudar a trabalhar o humor? Isso é até uma questão feita no livro O Corpo Fala, né, um livro bem antiguinho, mas que traz algumas questões assim. É uma ferramenta que eu posso usar também, né, como diagnóstico, como tratamento. Então, vou pegar essa postura deprimida, né, assim, que inclusive existe uma definição, a gente, quando descreve uma postura, né, a gente vai fazer uma avaliação postural, existe ombros deprimidos, né, que são ombros relaxados. A pessoa pode chegar no consultório para a gente porque ela está, por exemplo, com uma dor muito intensa na cervical, ela tem uma postura fechada, ela tem uma contratura de algumas musculaturas, uma tensão muito forte, ela não respira direito porque ela está comprimindo totalmente a caixa torácica dela, isso está desenvolvendo dores de cabeça, problemas respiratórios. Então ela pode chegar através de outras manifestações. Então a exploração, uma anamnese pode inclusive ajudar a identificar por que a pessoa está naquela postura. Não é só uma postura de ficar, por exemplo, no celular, né, numa introspecção ou numa leitura por muito tempo. Uma má postura de trabalho, por exemplo, pode não ser só dali que vem aquelas dores, né? Podem ter outras causas, né? Então, observar o paciente nesse sentido é fundamental. Essa postura em particular, ela tem um agravante ali, ela comprime a caixa torácica, então, como eu comentei, a pessoa não consegue fazer uma expansão adequada, ela não consegue, muitas vezes, até fazer uma troca gasosa eficiente, então ela fica cianótica, até associado a isso, às vezes você pode desenvolver uma asma, outros problemas respiratórios. E tem ainda um agravante que quando a gente faz toda essa compressão e adquire essa postura, o próprio diafragma, que na inspiração ele tem que ir para baixo, empurrar todas as vísceras e órgãos na cavidade abdominal, ele perde essa eficiência. Então, aquela massagem que eu consigo fazer na parede, na caixa abdominal, nos órgãos e nas vísceras, melhorando circulação, peristaltismo, tudo isso através da respiração fica deficiente, né? Eu começo até por uma questão postural, de novo, ter um problema no intestino. Eu não auxilio o processo do peristaltismo, até, né? De novo, a medicina oriental, ela já trazia essa questão do pulmão e do intestino associado a essa emoção da tristeza, né? E tem se estudado bastante, e quase denominando mesmo o intestino como um segundo cérebro, tá? Tamanha importância que ele tem numa condição saudável e, entre aspas, né, feliz do ser humano, tá? Por que isso? O intestino, ele tem em torno de 500 milhões de neurônios, poucos comparado à massa cinzenta, né? O nosso cérebro tem bilhões,
mas 500 milhões de neurônios são suficientes para ele ter um sistema nervoso próprio, que faz aí auxilia no movimento peristáltico. E outra questão muito importante do intestino, tem sido estudada, é a falta de produção de serotonina, tá? Então, 90% da serotonina que é descarregada no corpo humano, ela é produzida no intestino, tá? E sabe-se bem que a serotonina hoje está associada a quadros depressivos, né? Então, o estudo desse neurotransmissor é fundamental para, através até da acupuntura, né, fundamental para o tratamento de depressão. E mais ainda voltando para a questão do intestino, né, a importância da flora intestinal, das bactérias ali adequadas, tem se falado bastante dos pré-bióticos, dos probióticos, que estão associados aos psicobióticos, são terminologias mais novas aí, né, trazendo um bem-estar para o ser humano, né, a importância que tem desse neurotransmissor, dessa flora toda, dessa condição saudável do intestino para os benefícios de um tratamento de depressão, né? No caso da acupuntura, isso tem sido bem estudado, o que se tem ali é que a eficácia, o uso da acupuntura, ele aumenta, né, tem um pouquinho de controvérsia ainda na questão de aumentar a produção do neurotransmissor, aumentar a produção de serotonina, ou facilitar a absorção por parte dos neurônios, né? Mas, de qualquer forma, o que se tem visto é que a condição desse paciente, ela é significativamente diferente, e isso é verídico. Você tem, sim, a atuação da acupuntura na produção, né, da serotonina, ou que seja, na eficiência que ela faz no nosso organismo. Tá? O trabalho, por exemplo, de acupuntura associado aos antidepressivos, né, normalmente, quando a pessoa vem para um tratamento de acupuntura, e já vem, às vezes, até encaminhada ou por um psicólogo, ou por um psiquiatra, e faz uso já de antidepressivo, elas se harmonizam muito bem, essas técnicas, todas essas abordagens, né? E os estudos mostram que quando você tem essas abordagens, o que observa-se? Redução de tratamento, do tempo de tratamento, tá? A pessoa pode sair mais cedo de um antidepressivo, tá? Ela tem melhoras das tolerâncias e dos efeitos adversos que alguns medicamentos podem causar. Cada ser é único, né? Então, o mesmo medicamento, ele pode reagir de formas diferentes para cada pessoa, então pode ter efeitos nesse sentido. Tem pessoas, por exemplo, que podem vir através da dor, mas uma dor crônica, um trabalho, por exemplo, com fibromialgia, né? Pessoas que têm fibromialgia também se trata com antidepressivos, né? Então, depressão e dor está muito interligado, né? Depressão após acidente vascular encefálico, tem aí uma questão bioquímica, mas tem uma questão que a pessoa, ela pode ter a consciência e ver toda as suas limitações, a incapacidade, então, é uma outra via de trabalho, né? Então, estudos feitos a respeito, nesses dois casos que eu coloquei, o que se observa, né, com o uso de acupuntura no tratamento, associado ao tratamento de pessoas com depressão e dor, né? Então, observa-se redução da dor, das sequelas, e até do quadro clínico geral, né? O mesmo acontece para pacientes com depressão após um AVE, por exemplo, tá? Se observa melhoras da sequela, as pessoas têm mais uma resposta melhor ao tratamento quando faz uma associação com a acupuntura, tá? Agora, a abordagem da medicina oriental mesmo, como é que a gente vai trabalhar, né? Então, tem um pouquinho essa visão da medicina ocidental, o que é a medicina ocidental, né? Como que a acupuntura
atua ali, o que ela faz no organismo, né? Mas aí, voltando então para o nosso pentagrama, a gente pode explorar um pouquinho o caso, um caso de disfunção aí, onde a acupuntura ela tem condições de olhar para o paciente quase que sessão a sessão e ir acompanhando, e tem essa importância, tá? Por que eu coloco isso? Por exemplo, se eu pego um caso onde a pessoa apresenta uma disfunção, né? Ela tem um desequilíbrio do meridiano do pulmão, ela está com o pulmão Kyo, tem uma baixa dessa energia, então, qual que é a manifestação? Ela vai apresentar um desinteresse, parte importante, ela perde, tem a perda do instinto de conservação, perda de reflexos, né? E essa pessoa também apresentou um rim Kyo, né? Uma baixa do meridiano do rim. Então, ela tem uma indecisão muito grande, um medo, uma angústia e uma ausência de propósito muito grande, né? Então, bom, eu preciso equilibrar. O que eu preciso fazer? Eu preciso trazer mais energia para esses 2 meridianos, né? Então, eu começo a trabalhar, então eu vou crescer a energia do elemento metal através do meridiano do pulmão e, normalmente, a gente costuma colocar assim, se o órgão vai bem, se o yin vai bem, o yang vai atrás. Então, por isso que eu peguei os exemplos dos yin, né, do pulmão e do rim, e não do intestino e da bexiga, tá? Porque se eu tratar o yin, o yang vem junto, tá? Então, eu dei mais energia para essa pessoa, o pulmão, ela começa a ter um pouquinho mais despertar, ter mais interesse, só que aí a gente vai trabalhando e aumenta consideravelmente a energia do rim. Nossa, parece ótimo. Dei para ela poder de decisão, né? Tirei um pouco do medo dela, bem entre aspas, né? Assim, tô só abusando dessas palavras, mas tudo acontece dentro do organismo da pessoa, né? Uma pessoa que não se apresenta mais com tanta angústia, né? Só que é uma situação um pouquinho delicada, porque se eu não nutrir ainda o pulmão dela o suficiente, então, assim, eu estou numa condição onde a pessoa ainda está uma perda do instinto de conservação, tá? E a gente colocou para ela um poder de decisão e uma ausência, e deu propósito para ela. Então, essa situação é crítica porque a pessoa pode tomar a decisão até de tirar a própria vida. Né? Então, esse trabalho, ele é delicado no sentido que você pode, inclusive, acompanhar a pessoa passo a passo. Então, se numa sessão você vê que a pessoa está numa determinada condição, você pode, inclusive, não, eu vou segurar, eu vou proteger o pulmão dessa pessoa frente ao rim que está crescendo mais rápido. Tá? Por quê? Porque eu não posso chegar nessa condição de dar propósito para ela, fazer com que ela faça a decisão, tá? Se ela tem ainda uma perda do instinto de conservação, né? Então, de uma forma geral, como é que ocorre isso dentro de um tratamento mesmo de acupuntura, né? Eu fiz toda já a parte dos anamnese, identifiquei, os pontos, eles têm hierarquia, deixa eu ver só uma questão da hora aqui, tá? Eles têm uma hierarquia para ser colocado, para ser retirado do corpo do paciente. Então, vou pensar que eu estou fazendo mesmo a acupuntura através do estímulo de agulhas, tá? Eu tenho pontos de abertura do tratamento, eu tenho pontos de reequilíbrio energético geral no yang, que vem no segundo momento de colocação dessas agulhas até, pontos de reequilíbrio de cada função, pontos sintomatológicos, essa pessoa pode estar com dor, ou nesse momento ela está realmente com uma tristeza muito profunda, um sintoma, uma emoção, né? Pontos de proteção, que eu comentei, eu de repente preciso barrar algo que está ali em excesso, e os pontos de fechamento. Tá? Dessa forma, isso é feito em cada sessão. Tá? A escolha desses pontos, elas variam de sessão para sessão, da estação do ano, e de como que a pessoa chega e de como que a pessoa reagiu à sessão anterior. Tá? Só ilustrando aí o que é um meridiano na medicina oriental, o que são esses pontos. Então, aqui à esquerda eu tenho o meridiano do pulmão, que eu comentei com vocês. Eles estão no corpo inteiro, tá?
À direita eu tenho o meridiano da vesícula biliar, aí uma imagem pequena, né, para o que é a inserção de agulha no corpo da gente, tá? E como que a gente pode abordar um paciente, o que é comum, na verdade, num paciente que está em um estado depressivo, né? Como eu comentei da questão até da própria postura, é comum a gente utilizar pontos que promovem a expansão diafragmática, tá? São pontos até locais, não sei se dá para ver aí na minha imagem, né, tá? Pontos até locais, próximos ao diafragma, assim, na linha do diafragma, são pontos utilizados para auxiliar. Tá? Um ponto muito importante é o ponto do pulmão, né, P7, pulmão 7, que ele melhora a capacidade respiratória dessa pessoa, e a gente vê até na condição de anatômica mesmo, né, a pessoa começa a ter uma melhora, mesmo sem estar trabalhando ainda fortemente a musculatura dela para melhorar a postura, tá? Pontos RO, que a gente fala, são pontos que eles tratam as emoções do corpo, são pontos localizados no entorno do cotovelo e em torno do joelho. Por exemplo, tem um ponto muito bonitinho que eu gosto, ele fica aqui, se a gente dobrar o cotovelo, no finalzinho dessa prega aqui, tem um buraquinho, é um ponto do coração 3. A tradução do nome dele é alegria de viver, né? Então, é um ponto utilizado para trabalhar bastante essa noção de despertar de novo isso. Bem, na linha do mamilo, aqui em cima do externo, a gente tem um ponto do vasoconcepção, que ele chama choro contido. Então, muitas vezes ao inserir, você vê que a pessoa está angustiada, tem pessoas que não choram, elas nem conseguem chorar. E às vezes, durante uma sessão, você coloca aquele ponto e a pessoa simplesmente começa a chorar, ela nem sabe por quê, né? Mas está extravasando algo. Daí a importância de ficar junto com o paciente. Eu, na minha clínica, por exemplo, eu fico o tempo todo com o paciente, do momento que eu acolho, que eu recebo, até ele sair. Porque durante a sessão podem ter manifestações que você está ali para acolher, né? Pontos extras, né? Pontos que são fora desses meridianos que estão lá dentro, descritos no pentagrama, né? Por exemplo, o Itano, que é um ponto que traz muita questão da calma, da clareza mental, né? A pessoa, às vezes, ela está muito perturbada, ela não consegue enxergar as coisas, ela não consegue ter essa visão um pouquinho mais ampla, então é um ponto que a gente faz uso, né? Para trazer essa clareza mental. Outro ponto importante, que é um ponto, eu brinco, é ressuscitador, até o VG20, que ele fica aqui bem na cabeça, onde a mãe dá a coronhada, ou dava, né? É um ponto que se estimula através do toque de percussão mesmo, tá? O Doin traz isso, por exemplo, para pessoas que desmaiam, né? Você vai e fica estimulando esse ponto. E pontos, por exemplo, do pericárdio. O pericárdio é a bolsinha que cuida do coração, então é importante nesse momento a gente acolher e cuidar do coração, né? Pontos, por exemplo, o C5 e o C6 que foram estudados já, eles favorecem a captação da serotonina no cérebro. Então, aí, o estímulo desses pontos, foi verificado essa captação maior, tá? Outras formas de estudar a eficiência dos pontos é através, por exemplo, de ressonância magnética funcional. Você estimula um ponto e você observa como aquilo reage no cérebro, né? E aí você começa a trabalhar a pessoa e ela começa a despertar algumas emoções, algumas sensações. E aí, será que a pessoa está preparada, né? Então, essa outra figurinha, eu gosto do Charlie Brown, né? Essa outra figurinha aí mostra, será que tem medo de sentir aquilo? Apesar de não estar confortável, mas eu estava numa zona de conforto, né? Algo que eu conhecia, eu sabia como lidar e sabia como as pessoas lidavam comigo, né? Então, quando você começa a despertar novas sensações na pessoa,
quais são os efeitos colaterais disso, né? Como é que ela vai reagir a isso também, né? Então, o tratamento, ele vai evoluindo e acolhendo cada fase da pessoa, né? E muitas vezes você tem uma expectativa, a gente acaba colocando, é do ser humano isso, e é difícil o terapeuta às vezes ficar completamente isolado, mas você está ali para tratar e trazer um bem-estar para a pessoa, né? Mas como cada um vai trazer essa manifestação, né? Muitas vezes aquela ideia, né, de que é para chegar numa felicidade plena, tal, não é por aí, né? Algumas pessoas vão deixar um solzinho mais tímido, vão começar a espiar esse solzinho, olhar ali o que está acontecendo, né? Será que eu posso abrir essa minha janelinha, né? Será que eu consigo abrir essa minha janelinha? Outros ficam bem receosos na hora de deixar esse sol ali aparecer um pouquinho mais, né? Tem uns que já chegam e conseguem, né? Assim, não, eu quero mesmo, eu tô aqui, vamos embora, né? Vamos explorar e abrir essas janelinhas todas. Outros vão manter uma janelinha mais discreta, o solzinho ele vai aparecer ainda bem refletindo algumas emoções. Outros conseguem atingir um estado diferente. Mas, na verdade, a gente vai acolher o sol que a pessoa escolher, né? Para pôr para fora e para abrir a janelinha e deixar esse nosso sol entrar, né? Então, aí cada profissional que acolhe essa pessoa tem condições de trazer uma abordagem, trazer uma parte dessa frestinha que pode ser aberta, né? Daí a importância realmente de um trabalho conjunto, né? A acupuntura, ela passou por definições diferentes, ela era atividade complementar, depois passou para integrativa, né? Então, não, era alternativa, desculpa, era um tratamento alternativo, depois passou para integrativo e agora é complementar. Então, assim, é um trabalho em conjunto sempre, né? E vem sendo feitos estudos até nesses sentidos de trabalhar em conjunto com outros tratamentos, né? Bom, eu acho que era isso que eu gostaria de falar para vocês. Tá, eu queria deixar aqui meu muito obrigado, e não sei se a gente vai ter tempo para questões, mas essa imagem eu quero deixar um pouquinho até na tela, tá aí o meu e-mail, o WhatsApp da clínica, o Instagram da clínica, onde a gente posta também questões pertinentes, né, dessa abordagem também, principalmente durante esse mês. Então, a gente tenta trazer para o público em geral algumas informações. Informação é fundamental, né? Eu acho que quanto mais a gente poder divulgar, não só a questão de divulgar o trabalho, mas como que esse tipo de trabalho pode auxiliar as pessoas ou esclarecer pessoas que estão em volta, vendo alguém ali não conseguir, o que eu faço por ela, de repente ela pode pedir ajuda para os profissionais, né? E se alguém quiser saber um pouco mais de como que é essas abordagens, até dentro da própria linha da fisioterapia, né? A gente tem aí o site da clínica também, que eu estou deixando aí para vocês, tá? Bom, o que eu gostaria para falar para vocês é isso hoje. Eu agradeço mais uma vez a professora Tatiana, a Isabel, pelo convite, e a todos vocês pelo tempo e pela paciência em compartilhar esse momento com a gente. Obrigada. Oi, Nalva, muito obrigada mais uma vez. Obrigada pela palestra. Então, o tempo está meio curto mesmo, acabou que acho que não sobrou muito tempo para a gente tirar dúvidas ou comentários, mas eu queria propor, se alguém quiser conversar com você, né? Você passou o seu contato, eu coloquei ali no chat também. Eu acho que pode ficar combinado assim, né? Se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato com você. Então tá certo, muito. Posso abrir minha janela, meu vídeo aqui? Pode, por favor. Estão aí os meus contatos, acho que tem outra palestra agora em seguida, né? Então a sala vai ser ocupada.
Eu não sei quem são as pessoas que estão aí, é uma pena, né, a gente não vê a carinha nesse momento, que a gente já está em quarentena, confinado, mas quero agradecer muito a participação de vocês, poder fazer esse compartilhamento, e agradecer mais uma vez a Isabel e a professora Tatiana, porque eu acho que quanto mais divulgação a gente puder fazer, mais a gente pode atingir as pessoas e auxiliar aí nessa busca do bem-estar geral, né? Principalmente nesses temas que a gente tem abordado ao longo desse mês. Obrigada a todos. Muito obrigada, tem comentários podem escrever, aqui. podem mandar mensagem no WhatsApp, podem mandar mensagem no Instagram, eu vou estar respondendo, tá bom? Tá bom, obrigada, Nalva. Tem mensagens aqui agradecendo, falando parabéns, muito esclarecedora a palestra. Então, muito obrigada mesmo. E obrigada também pela atenção, presença e participação de todos. Lembrando que, então, já vai ter outra palestra, né? Vai dar início a outra palestra, então não saiam daqui. Então, muito obrigada e boa noite a todos. Obrigada.